Boa tarde. Esta é a série de entrevistas ao vivo do Estadão Economia na Quarentena, na qual a gente fala com empresários e com executivos sobre como que é comandar uma empresa no meio dessa crise sem precedentes. O nosso convidado de hoje é o Carlos Marinelli, presidente do Fleury, que tem muito a dizer para a gente, até porque ele está no setor de saúde, que está no centro, no epicentro dessa pandemia. Comigo, eu sou o Fernando Scheller e comigo, como todas as vezes aqui, está a minha colega Mônica Escaramuzo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Carlos, eu queria te começar perguntando como que o Fleury foi afetado pela crise do coronavírus? Como ficou a equação isolamento social versus volta gradual? Bom, Mônica, primeiro boa tarde quem está nos assistindo aí, você, Fernando. A questão é a seguinte, né? O isolamento social, ele primeiramente é uma medida que ele tende a entregar a gente uma resposta que é essa questão de preservar a vida. E preservar a vida organizando melhor os recursos de saúde, né, fazendo esse achatamento da curva. E o nosso público, que principalmente aqui em São Paulo, a gente está focado nesse segmento, no que a gente chama do premium, intermediário alto, é um segmento que ele está aderindo fortemente aí a essa questão do isolamento social. Ele está fazendo home office, ele está evitando sair às ruas e, logicamente, a gente também tem uma queda no número de consultas eletivas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, outros gestores de saúde falar disso, né? De que os procedimentos eletivos, eles tiveram uma redução durante esse período. Então, o que acontece? Tanto nos hospitais, esses procedimentos eletivos, ou seja, esses procedimentos que eles são necessários, continuam sendo necessários, mas que eles podem ser postergados, eles tiveram uma redução de volume. Então, as consultas que a gente poderia estar indo no consultório fazer, essas às vezes a gente reduziu, ou então deixou de fazê-las se não era uma situação muito aguda e muito necessária. Portanto, a gente deixou de ter essa consulta e deixou de ter os exames necessários pós essa consulta, identificação eventualmente de alguma doença ou de alguma situação específica que vai ajudar o médico no diagnóstico. Portanto, a gente também tem um impacto no nosso serviço, que é um serviço eminentemente ambulatorial. A gente está em hospitais, nós estamos em 30 diferentes hospitais pelo Brasil, vários deles aqui em São Paulo, vários deles entregando serviços de diagnóstico de apoio ao Covid-19, inclusive fomos os primeiros a lançar teste PCR do Covid-19, inclusive a preço de custo, por ser uma questão de saúde pública. E, com relação às nossas unidades, hoje, já com melhor suprimento, a gente já também está fazendo exame de Covid-19 nas nossas unidades, tanto o PCR quanto o exame de sorologia. Mas, como eu disse, os outros testes diagnósticos eletivos, eles acabaram sendo postergados. Eu sei que é meio difícil de definir isso, Carlos, mas assim, hoje você diria que da parte de exames, né, da parte laboratorial, quanto que está focado no coronavírus hoje e de que forma vocês podem ajudar e como que está essa demanda? Ótima pergunta, Xara. E o que acontece? A gente virou a nossa operação muito para o coronavírus. Então, por exemplo, uma coisa que até certo tempo atrás talvez a gente não fizesse, por exemplo, fazer o drive-thru nas nossas unidades. Então, você não precisa nem sair do seu automóvel para você fazer um exame de PCR nas nossas unidades. Isso é mais seguro para quem está colhendo o exame, isso é mais seguro para quem está lá e não está fazendo o exame de PCR, ou seja, com suspeita de coronavírus, é mais seguro para todo mundo. Hoje, a gente está fazendo ultrassom móvel. Antigamente, a gente não fazia. Então, hoje, um médico vai na casa do paciente com um ultrassom portátil e faz um ultrassom móvel. Então, a gente teve que readaptar muito das nossas unidades dentro desse esquema da pandemia. Agora, isso é uma coisa muito importante. A gente está vivendo uma situação que ela é um divisor de águas na saúde brasileira. Não só os hospitais eles tiveram que se readaptar, não só os serviços ambulatoriais diagnósticos como nós tivemos que nos adaptar, mas também a gente vê intensamente o uso de tecnologia na saúde. Então, por exemplo, o Covid-19 claramente é um divisor de águas da entrada da tecnologia e da digitalização da saúde no Brasil. Em Ou que seja, sentido? por exemplo, na questão da telemedicina. Telemedicina, até a pandemia, era algo que era muito discutido, ainda era controverso no meio médico, e a pandemia, o Covid-19, mostrou como que essa tecnologia de telemedicina ela pode ajudar numa situação não só do Covid-19, mas também
numa série de outras situações onde o contato com o médico, com o especialista, ele pode ser feito, ele pode transmitir segurança para o paciente, pode transmitir informações para o paciente, pode ser utilizado, inclusive, a tecnologia junto com outros métodos diagnósticos, quando ele vai, por exemplo, numa unidade de medicina diagnóstica como as nossas, e volta essa informação para o médico, e existe essa interação, e existe o direcionamento para uma terapêutica definida. Ou seja, a gente está diante de uma situação que vai mudar muitos dos nossos comportamentos, já se fala hoje em dia dessa questão do low touch economy, ou seja, uma economia mais de baixo contato, mais distanciamento, e isso também vai acontecer na saúde. Isso que a gente está fazendo exatamente aqui, que é essa troca de informações e troca de conhecimento, pelo meio da telemedicina, ela pode ser feita também com segurança entre o médico e um paciente, fazendo com que esse distanciamento físico não seja mais uma barreira para um atendimento médico. O Fleury tem dado conta das demandas para os testes de coronavírus? Como que tem sido? Sim, a gente, desde o começo, todos os hospitais que a gente presta serviço, mas a gente não deixou de atender ninguém, não deixamos de fazer absolutamente nenhuma solicitação de exames, e a gente tem uma situação onde a gente está adicionando outros tipos de exame. Por exemplo, mais recentemente adicionamos a questão da sorologia, ou seja, exames para identificar anticorpos. Tem o PCR, que é para identificar aquela pessoa que está sintomática num momento mais agudo da doença, e o exame de anticorpos, que é aquela pessoa que já está, a partir do 7º dia de alguns sintomas dessa doença, identifica, por exemplo, se já está desenvolvendo anticorpos. E, mais recentemente, nessa dinâmica toda da questão dos testes rápidos, que a gente viu que tem muitos testes rápidos, que tem uma qualidade muito baixa, e nós só aplicamos testes rápidos que nós fazemos internamente a nossa validação. E com essa validação a gente já tem um par de testes que a gente já começa a utilizar para alguns hospitais, e a gente está usando nesses hospitais na parte do pronto atendimento, do pronto-socorro, ou seja, como um auxílio diagnóstico para aquele médico que está na ponta e recebe alguém com uma sintomatologia ligada ao Covid-19. A gente está vendo muito mais mortes nesses últimos dias, hoje um recorde de mortes em São Paulo, muito mais casos do que se imaginava inicialmente no Brasil. Houve um subdimensionamento do que seria essa pandemia no país? Eu acredito que não, Fernando. A gente está diante de uma situação que a verdade é que ninguém estava preparado para ela. Não só aqui no Brasil, mas como em nível mundial, a gente viu exemplo de outros países desenvolvidos, muito mais ricos que nós, e houve também essa situação. E eu acredito que existem outros fatores que agravaram essa situação. Se a gente pegar desde lá da China, onde começou, o número relativo, comparado ao tamanho da China, a população da China, você vai ver que os números oficiais eles são muito menores do que em termos de proporção do que ele é em outros países, essa questão da pandemia, mortes e uma série de outras coisas. Quando a gente começou a experimentar isso, a gente já vem de uma evolução da pandemia que começa a pegar, digamos assim, o mundo ocidental, onde você começa a pegar Europa e depois Américas. E isso fez com que a gente tivesse, inclusive na questão da cadeia de abastecimento de testes, equipamentos de proteção individual e vários outros elementos que são muito importantes para combater essa pandemia, um efeito do que a gente chama de chicote. Você teve uma redução e depois vem a cadeia de suprimento fornecendo os testes, os equipamentos de proteção individual necessários, mas você tem uma demanda muito grande, uma disputa muito grande por esses elementos. Então, a gente tem um desbalanceio nessa cadeia de suprimentos. E o que a gente está vendo agora é uma situação um pouco melhor, ainda ela é complicada. A gente tem a China aí mandando muitos equipamentos de produção individual, testes também, mas é uma disputa em nível global. E um outro fato que é muito importante a gente destacar aí é o seguinte, que desde janeiro até agora a gente tem uma evolução muito grande do conhecimento sobre a doença. A gente está todos os dias, vocês no Estadão e toda a mídia em geral, está descobrindo novas facetas da doença, existem novos papers sobre a doença, ou seja, a gente também está aprendendo muito sobre o Covid-19 e a questão de terapêutica, diagnóstico, uma série de coisas. E isso também faz com que a gente tenha outros caminhos. É conhecimento sendo aplicado para a gente ter uma resposta melhor.
Carlos, assim, há uma polêmica, né, desde o começo da pandemia aqui no Brasil sobre como combatê-lo, né? Há uma discordância entre o governo federal e alguns estados, né? Você acha que esse desalinhamento atrapalha, o combate do coronavírus? Olha, Mônica, a verdade é que a gente precisa de ter ações. Então, num momento como esse, é um momento super desafiador para o país, e a gente está falando de um desafio muito grande do ponto de vista de saúde, primariamente. Só que esse desafio da saúde e as medidas que a gente está tomando, que é a questão do isolamento social, eles criam um segundo efeito, que é a questão do desafio na economia. E a gente sabe que a gente vive num país, por exemplo, que tem essa questão da população que trabalha no mercado informal, e que essas pessoas estão muito afetadas. Então, se a gente quiser passar isso sob o ponto de vista de saúde, tanto quanto do ponto de vista econômico, a gente vai ter que garantir que a gente tenha liderança, que a gente tenha diálogo, que a gente tenha uma convergência de ações para que a gente tenha, lógico, muitas vezes existem atritos, porque existem diferentes visões, mas que esse atrito ele gere energia, ele não gere simplesmente calor entre as partes. O Fleury teve que rever, quer dizer, reviu, obviamente, boa parte da operação aí por causa do coronavírus. Eu queria entender, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro que, como eu destaquei, né, anteriormente, a gente tem essa questão do efeito, né, nos serviços ambulatoriais. As pessoas deixam, muitas vezes, de procurar o seu médico e deixam, eventualmente, de fazer os exames num primeiro momento. A gente já tem visto isso crescendo. O que que aconteceu com os nossos serviços? A gente viu um crescimento muito grande dos serviços do que a gente chama de móveis, ou seja, dos serviços que vão até a casa do paciente. O indivíduo ele se sente mais seguro em casa, então ele prefere que você vá até a casa dele para prestar o serviço. Então, o que a gente viu? A gente viu uma queda do movimento das unidades, mas um crescimento dos serviços móveis. A gente implementou novas tecnologias que antes existiam, mas que não eram tão aplicáveis que nem a questão do ultrassom no serviço móvel. A gente lançou serviços que antes não existiam, porque a gente entende que as nossas unidades de atendimento podem fornecer mais serviço do que simplesmente o diagnóstico. Então, por exemplo, no Fleury Kids, que é um serviço para crianças, nós já temos hoje um atendimento pediátrico de ordem rápida. Você pode chegar com o seu filho, a sua criança, e você tem um atendimento rápido lá, que vai referenciar para o pediatra seu, mas você tem o serviço lá e o serviço diagnóstico. Você tem o que a gente chama das clínicas de atenção à saúde primária dentro das unidades Fleury, também dentro das unidades a mais, com uma empresa que nós adquirimos há um ano atrás, que se chama Santecorp. Então, nós começamos a utilizar os nossos ativos que estão disponíveis, estão lá instalados, para fazer além do diagnóstico. E a gente acredita que esse é um serviço muito importante. Por quê? Os hospitais, nesse momento, eles estão muito concentrados na questão das demandas do Covid-19. As pessoas, muitas vezes, não estão confortáveis de irem até o hospital para alguns serviços. Então, elas podem usar os nossos serviços para ter acesso a esses serviços que não são ligados, muitas vezes, à questão de uma síndrome respiratória, e que ele se sente mais seguro de fazer num local menor, com menos fluxo de gente, e que ele pode ser atendido ali. Mas os hospitais, logicamente, tanto quanto nós, a gente também tem aprendido a conviver. Então, separar fluxos, separar populações, a questão dos EPIs, inclusive, para aquelas pessoas que chegam com síndrome respiratória, como a questão das máscaras. A gente mudou bastante o nosso jeito de atender, principalmente com foco na segurança do colaborador, na segurança do paciente e dando segurança para o médico que nos... Carlos, na semana passada, nós tivemos uma baixa no governo, né, com a saída do Sérgio Moro, né? O senhor não avalia que esta crise política poderá afetar a retomada da economia? Olha, Mônica, a gente tem uma situação bastante desafiadora. Essa é uma crise que a gente está tendo sucesso nela, de combater, a seu ponto de vista, de fazer esse achatamento da curva. Acredito que essas medidas que a gente fez de isolamento social definitivamente estão nos ajudando a ter uma situação muito melhor do que ela seria se a gente não tivesse essas medidas de isolamento social.
Só que a vida segue, e existe essa questão do impacto econômico. Quanto mais a gente ter outros tipos de crise, e no fundo, uma troca dessa, ela gera uma crise, quer queira, quer não, ou qualquer que seja a sua visão sobre isso, o fato é que a gente vai empilhando, né, uma crise sobre a outra. E isso, logicamente, deixa o ambiente mais complexo do que ele já estava. Quanto mais a gente tiver previsibilidade, quanto mais a gente tiver estabilidade de ambiente, lógico que vai ser melhor para o país. Como você vê, a gente já está falando muito, e em alguns lugares isso já está acontecendo, que é o relaxamento desse isolamento social que você acabou de falar que é muito importante. Como que ele deve ser feito? Deve ser uma conta que leve em conta a quantidade de UTIs disponíveis, que leve em quantidade a relação de casos de mortes, vai começar fatalmente pelo interior, onde se tem menos mortes, ou na verdade, a gente também não sabe. De repente, assim, a gente sabe mais dos casos das capitais e talvez o interior não esteja tão bom assim. Me parece muito temerário esse processo e errar nesse processo, né? Fernando, você está com toda razão. E esse é o problema. A gente não pode errar nesse processo, porque o erro nesse processo ele vai custar vidas. Agora, a gente também tem que entender que a gente também não pode ficar, digamos assim, refém do medo o tempo inteiro. E numa situação como essa, que ela tem determinados efeitos, que é o isolamento social, que traz efeitos econômicos. Então, uma reentrada na economia, ela precisa ser organizada, ela precisa ser coordenada e feita com base em conhecimento. É possível ter uma solução que não vai errar de jeito nenhum? Infelizmente, não. A gente vai errar com isso aqui. Agora, o que a gente pode ser é conservador e trabalhar muito com conhecimento. E fazer isso de uma maneira responsável. Fazer isso de uma maneira responsável significa levar em consideração, por exemplo, a questão da lotação dos hospitais, a questão da disponibilidade de leitos de UTI, a questão da testagem da população, a questão do mapeamento do quanto que a doença está disseminada na população e também fazer essa reentrada de uma maneira que a gente não simplesmente volte aos mesmos patamares que a gente estava, por exemplo, no dia, sei lá, 14 de março, antes do isolamento social. A gente vai ter que ter algumas das nossas liberdades um pouco controladas. Então, por exemplo, essa questão de ter muita gente no mesmo lugar, ou alguns serviços que eventualmente não vão poder ser reabertos, a questão das máscaras, né, que tem se discutido muito, de ser um item obrigatório ou não. Infelizmente, a gente vai ter que fazer essa reentrada de uma maneira de ter, digamos assim, passos de bebê. A gente não vai, mesmo que você seja um maratonista, você vai ter que reentrar com passos de bebê. E a gente vai ter que ir aprendendo. Hoje mesmo, né, os jornais eles publicam a questão da Alemanha, que tinha um índice de contaminação que estava bem inferior e depois da medida de relaxamento já começou a ser maior. Então, esse monitoramento da reentrada ele precisa ser feito de uma maneira muito intensa para a gente entender, aprender e gerar mais conhecimento para fazer isso de uma maneira cada vez mais segura para a população como um todo. Entendi. Eu falar um pouco dessa retomada, assim, né? Assim, acho que lições o senhor acha que a gente tira dessa crise do corona? Eu acho que eu acredito que principalmente se a gente falar aqui tanto do ponto de vista empresarial, de saúde, uma série de coisas, é que a gente pode muito mais do que a gente imaginava. Então, talvez a gente estivesse fazendo essa live aqui em outro ambiente, em uma outra época, né? E a gente está aqui, está, digamos assim, no conforto das nossas casas, mas está usando a tecnologia intensamente para fazer essa live aqui. Então, o que vai acontecer com o mundo depois dessa pandemia é que a gente estressou algumas coisas que antes a gente tinha um conforto e estava confortável fazer sempre do mesmo jeito. A gente teve uma experimentação muito maior de questões tecnológicas, de questões ligadas à dinâmica do trabalho, à nossa dinâmica de interação, que fizeram com que a gente experimentasse novas situações. Então, a economia que vai emergir pós-coronavírus, seja na saúde, seja em outros segmentos, ela é uma economia que ela vai testar muito mais. E como executivo e como uma empresa, eu posso dizer, os executivos, eles tiveram que
trazer soluções, eles tiveram que liderar, comunicar, agir muito mais com alguma coisa que veio pela intuição, muitas vezes, do que necessariamente com dados e fatos. E olha que eu vou te dizer, eu sou um cara que gosto de dados e fatos para fazer gestão, mas numa crise como essa, muitas vezes você teve que ir com a sua intuição e tomar decisões para continuar liderando, comunicando e agindo. Maravilha. Bom, gente, a gente está chegando ao fim da nossa live aqui com o presidente do Fleury. A gente está de volta amanhã às 14 horas com o Marcílio Pousada, presidente da Raia do Vagazil. Queria agradecer ao Carlos e à Mônica pela presença aqui na live de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Marinelli. Obrigado.